Saúde da igreja, com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Bom, na semana passada falei que estamos passando por momentos difíceis, né? E continuamos, né? Ainda está muito complicada a situação. Segunda, muitas coisas vão voltar, né? Já ouviu dizer que o Kiko ficou de cabelo branco, de tanto que ficou, né, com saudade da gente, da igreja, né? Muito bom, Kiko. Preciso ver gente. Glória a Deus, né? Mas é um momento especial que Deus está nos dando também, né? Nós estamos passando por um momento muito forte e creio que não é só por causa dessa pandemia, né? Há muitas coisas que estão tentando se aproveitar politicamente, né? Outros, não sei o que vai acontecer com os prefeitos que estão, né, segurando as coisas. Eu sei que vai ser bem difícil. E não sei se é para tristeza deles ou para frustração deles, né? A igreja está reagindo, né? Temos o presidente da nossa nação, que convocou um jejum, né? E todo o povo, creio que atendeu. E a Bíblia é bem clara sobre isso, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, com essas atitudes do nosso presidente, nós vemos que foi Deus que colocou ele ali. E quando Deus coloca uma pessoa no lugar, né, no mais alto, nós sabemos que não vai ser fácil, mas nós aqui, quando recebemos uma promoção, somos, né, nos tornamos chefe de setor, né, nos tornamos gerente de uma loja, nós nos tornamos supervisor geral. Nós sempre vamos receber afrontas, lutas, mas quem chegou lá é porque, primeiro, foi Deus que colocou, e segundo, tem capacidade para levar adiante o que Deus colocou. Amém? Então nós estamos passando por momentos muito difíceis mesmo, mas nós que queremos voltar correndo para trabalhar e que fomos impedidos e tal, nós não vamos encontrar Campo Grande, vou dizer que a gente mora aqui, nós não vamos encontrar Campo Grande do mesmo jeito. Vai ser uma nova etapa, né? Tudo é novo e nós não sabemos como nós vamos lidar com isso ainda. Mas de uma coisa nós sabemos. E na verdade tudo isso é o homem que está fazendo. Mas Deus está aproveitando. O mundo está respirando melhor, né? Os bichinhos estão voando mais alegre, né? O mundo está com um ar puro. O mundo está respirando de novo. Por quê? Porque os homens, eles foram confundidos. A mesma história é a história mais conhecida da Bíblia, que se chama Torre de Babel. Capítulo 11 de Gênesis fala sobre a Torre de Babel. Então, Deus está confundindo, porque eles estavam falando a mesma linguagem para tentar tirar alguma coisa que Deus colocou. Não vamos falar de política, de religião aqui, mas vamos falar do poder de Deus. Então está acontecendo a mesma história. Deus está confundindo e eles estão ficando cada dia mais doidos. Porque muitos deles não têm Deus. E assim está acontecendo para as pessoas que também estavam na igreja, mas não obedeciam a palavra de Deus. Estão todos amedrontados, apavorados. E como nós estávamos comentando que os varões da igreja aqui, uma reunião ali particular, né? Muitos deles não voltarão para a igreja. Vão ser confundidos também.
não vão mais ouvir a voz do seu pastor. É a mesma história, porque é o mesmo Deus. Porque o que eles estavam intentando fazer, se Deus permitisse que eles levassem adiante, ia ser muito difícil de segurar esses homens. E o pior de tudo, que não são homens de Deus. Então nós temos que se firmar mesmo e obedecer a palavra e seguir aos homens que são de Deus. Vamos abrir o profeta Joel, profeta menor, Joel, capítulo 1, capítulo 2, a partir do 11. O Senhor troveja diante do seu exército, muito grande é o seu arraial, e poderosos são as que executam a sua palavra. O dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em amor, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação, para que o vosso Senhor, o vosso Deus, tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai o dia da assembleia solene, carregai o vosso povo, santificai a congregação e ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio deles, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor responderá ao seu povo: eu vos envio trigo, vinho novo e azeite. Deles serei fartos e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Amém? Puxa vida, né? Na primeira passagem, né, no capítulo 10, ele diz assim, né, voltai a mim, né, ele está dizendo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O Senhor vos chama, né, de novo, para um novo caminho, um caminho onde precisamos chorar e nos humilhar pela igreja e para a igreja. Nós precisamos fazer isso nesses momentos que nós estamos passando. Nós precisamos se converter novamente ao Senhor e se converter no nosso coração, e não com as nossas coisas, e não no que as coisas que nós fazemos. Nós precisamos estar em contato com Deus direto, sem fazer, né, eu vou fazer isso, eu vou sacrificar aquilo, eu vou dar o meu tempo, eu vou dar o meu dinheiro, eu vou dar as minhas vestes, eu vou ajudar a quem precisa. Não, Deus está dizendo, eu quero você.
Eu quero o seu coração. Converta-se novamente a mim. Ande novamente nos meus caminhos. Volte, igreja, às veredas antigas. É isso que Deus está desejando do seu povo. E não adianta dizer aqui, olha, é o pastor que tem que jejuar e orar. Tá certo que eu estou precisando, né? Mas jejum não é, né? Como é que fala? Para a gente emagrecer? Jejum não é dieta, né? Eu preciso jejuar. E quando eu jejuar ao Senhor, jejum é um sacrifício que você faz das coisas que você mais gosta de comer. Eu vou parar de comer feijão e arroz e bife. Eu gosto muito, mas eu vou parar de comer. Isso só será um sacrifício e não terá validade nenhuma para Deus se eu não fizer isso como sacrifício e entrar na minha recâmara, no meu quarto e ter intimidade com Deus. Eu não preciso ficar o dia inteiro, mas eu tenho que tirar 1 hora, 2 horas, chorando na presença de Deus, para que Ele me venha revelar o que eu preciso fazer e como fazer. Não há outro meio de eu simplesmente parar de tomar um café e não orar. Isso será só um sacrifício, não será um jejum. Agora, Deus ama aquele que o procura no seu quarto, lendo, se alimentando da palavra. Porque a gente se abstém de alimentos que são, por exemplo, pão, né? Eu gosto de comer pão, né? Não sei se dá para notar. O pão, é feito de trigo. O trigo nasce de uma semente. A semente só nasce se ela morrer. Ela germina e ela nasce, então é feito o pão e o padeiro vende para mim. Eu como bastante pão. E se eu parar de comer esse pão, para jejuar e o Senhor me responder, eu preciso me alimentar da palavra, do pão que vem do céu, o maná, o próprio Deus. Eu preciso me alimentar dele para ter a condição de continuar seguindo no caminho dele. Ele é que nos dá o arrependimento, Ele é que nos dá a salvação, Ele é que nos dá o livramento. Até o arrependimento vem de Deus. Eu não consigo me arrepender das coisas más que eu faço, que eu penso e que eu sempre estou planejando em fazer. A nossa mente humana, ela maquina o mal. Nós já nascemos do erro e continuamos sempre tentando voltar ao erro. Eu não sei o que é isso, mas a gente sempre será tentado naquilo que nós sempre caímos. Nunca ninguém será tentado a roubar um dinheiro se ele só gosta de prostituição. Ou o prostituto nunca será tentado, em outras coisas a não ser na própria prostituição. E se eu não estou atento, se eu não estou cheio a ponto de transbordar do Espírito Santo de Deus, do pão que desce do céu, eu sempre serei tentado a cair nessas coisas. Então eu preciso me alimentar do pão que desce do céu. Preciso me alimentar de Deus.
preciso me alimentar da sua palavra. E nós devemos, na verdade, chorar e se humilhar pela igreja. Nós precisamos realmente quebrantar, se apresentar a Deus com um choro, com um pranto. Nós precisamos aprender a fazer isso pela igreja. E isso eu estou falando de igreja local. Sabe, se meus irmãos não estão vindo, não estão se comunicando com a gente agora por causa dessa proibição toda, nós precisamos pelo menos saber como eles estão e dividir as coisas que nós temos para com eles. E eu não estou dizendo que eles são fracos e nem estão doentes. Eles simplesmente estão precisando de nossas orações. Para mim, eu já tenho o que me basta. Mas se eu não me alimentar a ponto de transbordar, eu nunca vou alcançar o meu próximo, o meu irmão. Eu preciso. A igreja, nós aprendemos muitas vezes a administrar a igreja. Mas muitas vezes nós esquecemos de uma coisa que é mais importante. O que Deus pensa da igreja? Será que eu tenho me preocupado com isso? Ou eu estou pensando só em mim nesse momento? Eu preciso saber o que Deus pensa da IBVA. E nesse pensamento de Deus é onde eu vou entrar. Eu preciso entrar na brecha. Tenho que me cuidar e entrar na brecha. Há uma passagem que diz que nós precisamos simplesmente saber um pouco e aplicar muito. Não é necessário que a letra me mate, mas eu preciso saber um pouco para que eu faça muito no nome de Jesus. Amém? Que uma passagem que todo mundo também conhece, muito famosa, eu gosto muito também. Apocalipse, capítulo 2. A carta à igreja de Éfeso. Então, se eu tenho feito, eu tenho ajudado, eu tenho cuidado da igreja, eu tenho pensado o que Deus pensa da igreja, eu tenho ajudado os irmãos, eu tenho ajudado a pintar a igreja, eu tenho ajudado toda vez que há um chamamento para nós se juntarmos, eu estou lá, eu faço, eu pinto, eu limpo. Mas aqui João teve uma revelação, do próprio Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, e mandou uma carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve, e isto diz: aquele que tem na mão direita 7 estrelas e que anda no meio de 7 candeeiros de ouro, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus que puseste à prova, e que dizem os apóstolos que não são, e os achaste mentirosos. Tem perseverança, e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste.
Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, e se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor, que odeie as obras dos nicolaítas, e as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Veja bem, como é perigoso nós dizermos assim: olha, eu sou o cara, eu tenho fé. Aquele que está firme, cuide para que não caia. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu leio, eu oro, eu aceito desafios na igreja, eu jejuo. Nós estamos no jejum, né? Semana toda, vamos começar de novo. Glória a Deus, e hoje mais um dia, né? Tudo isso para que, enquanto nós estamos parados, a célula se mantenha viva. E eu estou fazendo isso porque eu amo a minha célula. E Deus está vendo. Deus está vendo. Mas quando eu leio isso aqui, puxa vida. Como assim, Senhor? Eu abandonei o primeiro amor? Abandonar o primeiro amor é se ser autossuficiente. Eu posso, eu sei, eu faço. Eu tenho resposta para tudo. O cara falou alguma coisa e pá, está escrito lá assim, assim, assim. Eu quero confessar aqui uma coisa para vocês. Eu não sou bom nisso. Está escrito na Bíblia, eu sei, mas eu vou falar para você, Apocalipse 1, capítulo 18, está escrito isso. Eu não sou bom nisso. Mas tudo que se falar para mim também, eu sei que está escrito e que não está também. Eu não sei aonde, mas não está. Eu sei que está, mas não sei aonde também. Então eu posso sim dizer: olha, meu irmão, eu não sei. Mas como? Você vive na igreja, né? Eu sou mais perigoso ainda. Você não é pastor? Eu sou sim, mas pastor cuida de ovelha. Ele não é sabido, né? Ele cuida de ovelha, né? Ele cheira ovelha, né? O pastor, ele é calminho, porque as ovelhas são calmas, né? Tem algumas ovelhas que dão muito trabalho, mas no final de tudo, se você insistir, ela vai dar muito fruto. Muito fruto. E abandonar o primeiro amor como está escrito aqui. Você não simplesmente abandona o primeiro amor. Eu não quero mais. Quando você se chegar um dia a dizer isso, na verdade faz tempo você já perdeu o primeiro amor. Como está escrito aqui, ele diz: verifique, olhe, onde você caiu. Ele está dizendo: volte até onde você caiu e se arrependa, que eu vou fazer por você isso, isso, isso. Vou te dar. Eu vou restaurar, eu vou completar, mas você precisa voltar. Mas eu não sei. Então, mas é isso que você precisa descobrir. Onde foi que eu caí? Porque eu preciso voltar lá. Não adianta eu pedir perdão para Deus e continuar da onde eu estou. Você tem que voltar.
Segundo está escrito aqui. Você precisa voltar. E voltar é chegar no lugar e falar, puxa vida, é aqui. E tem coisas que a gente vai olhar e vai falar, Deus, é difícil demais. Está difícil demais, está complicado demais. Mas eu preciso voltar. Arrependa-se. Mas arrependa-se com todo o seu coração. Não adianta rasgar as suas vestes, jejuar e orar, plantear, chorar, se o seu coração não for 100% Jesus. Lugar aonde eu caí, muitas vezes, né, como nós dissemos assim, né, nós podemos até repreender as palavras, né, que muitos não vão voltar, né, muitos que não têm fé, muitos que nunca foram, né, mas nós devemos orar por essas pessoas, é por elas que nós precisamos plantear. Mas, Senhor, faça com que ela conheça a Ti, que ela não queira as coisas só para ela, mas que ela queira o Senhor. Isso deve ser o nosso motivo de jejum, de pranto, de choro pela igreja, e principalmente nesses momentos difíceis que nós estamos passando. É tudo novo. Nós não sabemos o que tem aí fora, mas nós vamos colocar a cara da igreja aí fora. É isso que o mundo está esperando. A manifestação da luz dos filhos de Deus. Então nós vamos ter que lutar muito por isso. Puxa, nós já lutamos tanto por nós mesmos. Mas nós já temos o nosso. Nós precisamos lutar por eles. Precisamos nos unir como igreja para vencer todas essas batalhas. Abandonar a igreja muitas vezes é muito sutil, não é assim de repente, não vou mais para a igreja, amanheci azedo, não vou mais para a igreja. Não é assim que começa. Uma vez, vou contar a história aqui do meu filho Danny, era pequenininho. Eu, como um bom torcedor do Corinthians, eu era vascaíno na época. Eu cheguei em São Paulo em 95, tinha a final do Campeonato Carioca e era Vasco Fluminense. Aí eu espertinho, né, falei, puxa, bem na hora do jogo, é o culto. Mas como eu era muito sabido, né, fui lá, peguei meu filho, dei um suquinho para ele de maracujá. Ele tinha 4 aninhos. Aí ele ficou com sono e dormiu. Aí minha esposa tomou banho, o meu Diego já estava pronto. Aí vamos embora para a igreja. Falei, o guri está dormindo, vai acordar ele, vai ficar chato. Não, leva ele assim mesmo, leva no colo. Não, deixa, eu vou ficar hoje. Eu vou ficar hoje. E aí, ela falou, tá bom. E a igreja era 2 quadras, né? Aí ela saiu, beleza, eu fui lá, fiz um suquinho de limão, tá, preparei tudo, e ele dormindo ali. Aí o Maracanã, né? Aquele barulho, puxa, eu já estava empolgado. Aí quando eu vejo assim, pai, acordou? Está na hora de ir para a igreja, pai. Pai, não, já passou a hora. Ele falou, não, pai, está na hora, agora é a hora de ir para a igreja. Falei, não, já passou. Sua mãe e seu irmão já foi, então vamos. Eu falei, não dá mais tempo, filho. Chegar lá já vai estar acabando. Aí ele pegou e entrou pro quarto. Beleza, né? Até aumentei. Aí ele volta lá com a Bíblia na mão. E o inário. Colocou lá. Perdi o culto.
E Deus usou uma criança, né? Então nós devemos estar sempre atento àquelas coisas que Deus usa para nos conduzir ao caminho correto. Ele sempre vai usar alguém perto de você. Né? Nem de todas as coisas são do mal. Quando alguém vem, ele dá uma cutucada, né? Ele dá uma ferroada. Tem muita gente que gosta de fazer isso. Mas nós precisamos estar atentos para mostrar como é fácil você se desviar do caminho do Senhor. Então, há muitas pessoas em nosso meio que estão fracos, mas na fé. Estão doentes e que dormem, mas na fé. Nós precisamos tomar esse cuidado por essas pessoas. Então eu vou aí, né? Eu usar o exemplo do Danny, né? Mesmo ele não entendendo, não sabia ler ainda tudo, mas ele queria que cantasse, que falasse a palavra e explicasse ainda para ele. Há muitas pessoas que precisam disso e estão bem perto de nós. E eu gostaria de encerrar lendo uma passagem, uma das mais famosas também, que eu gosto muito, Romanos, capítulo 12. Todos acharam? Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para todos vocês, para todos nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora clamando ao Senhor que nos dê entendimento da sua mensagem, que nos faça, Senhor Deus, voltar, Senhor Deus, com todo o nosso coração, rasgando, Senhor Deus, nosso coração diante da sua presença, diante do teu altar, que o Senhor venha nos restabelecer, porque nós não nos conformamos com este século, Senhor Deus, não nos conformamos com este mundo, e queremos nos apresentar, Senhor Deus, aqui, nosso corpo, em sacrifício vivo a Cristo Jesus, Pai, que morreu e deu o seu sangue precioso em favor de todos nós, que não merecíamos, mas o Senhor é rico em misericórdia, é tardio em irar-se. Por isso, Senhor, nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, que nos dê uma semana cheia da sua graça e esperança para todos os povos desta nação. Te damos honra e glória em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.
Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado por esse culto maravilhoso, Pai, que o Senhor esteve nos proporcionando, Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar cuidando de cada lar, Pai, cuidando das nossas vidas nesse momento, Pai. Que nós não venhamos nos desviar, Pai, dos Teus caminhos, mas sim, Pai, nós venhamos se firmar, Pai. Nesse momento, Pai, nós podemos ser, Pai, essa igreja unida, Pai, que o Senhor tem nos dito, Pai. Nós devemos permanecer unidos, Pai, na fé e amor, Pai. Esteja cuidando de cada um, abençoando cada lar nesse momento, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém.